Amém. Pai, Alô? Oi. Esse aqui parece estar melhor que esse aqui. Ele gosta de microfone presente. Bom dia a todos. Vamos orar. Bom dia, Pai Celestial, o nosso Deus Altíssimo, o Deus que vive agora e eternamente, e que fez todas as coisas para propósitos específicos. Bom dia, Senhor Jesus Cristo, a quem pertence toda a honra, toda a glória e louvor, em todos os tempos e pela eternidade afora. Bom dia, Espírito Santo de Deus, enviado da parte do próprio Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, seu Espírito tem agido com fidelidade, nos fazendo lembrar de Ti em todo momento, como hoje se vê, e nos constrange a estarmos reunidos e participarmos juntos das coisas do Senhor nesse dia de domingo. Te pedimos para que as pessoas que já estão a caminho e que também estão ainda na dúvida, se venham ou não, que venham, enfrentem o trânsito, as situações, e pela fé cheguem aqui e participem conosco, porque ainda muitas coisas vão decorrer no dia de hoje, também a sua palavra escrita e a sua ceia, do qual nós todos vamos participar com alegria. Ser com o nosso guia nesta manhã, colocado por Ti, Senhor Jesus Cristo, o Carlos Hamilton, que tem se colocado à disposição, com afinco tem estudado, tem se esmerado na palavra escrita do Senhor. E assim como está escrito, aquele que tem esse dom deve colocar para fora. Então te pedimos para que o Senhor o capacite imensamente, para que o seu Espírito de fato fale através do ser, do corpo dele, da mente, do coração, do entendimento dele, que o Senhor graciosamente tem derramado sobre a vida desse amado irmão. Tira-nos as nossas dúvidas, nos dá compreensão e bom ânimo, paciência no que se refere às questões que temos dúvidas e certamente gostaríamos de ter esclarecimento. Capacita-nos através da fé que o Senhor já derramou e derrama abundantemente sobre nossas vidas, no sentido de que nós de fato entendamos, e o mais importante de tudo isso, a prática da sua palavra escrita no nosso dia a dia, para que possamos caminhar juntos e também como pessoas individuais nas suas vidas, vencendo o mal e glorificando o seu nome, a quem pertence toda a magnificência. Em nome de seu Filho Jesus Cristo, o Deus de Israel, porque Ele é o verdadeiro Deus, o soberano, e Ele vai reinar sobre Israel e sobre toda a terra, assim como os anjos. Varões galileus, por que estáis aí a olhar para os céus? Esse varão que foi elevado aos céus voltará assim como o viste subir. Que assim seja, em nome de seu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Hoje, dia 1º de dezembro de 2013. 2029 já está chegando, né? Acabando rápido. 1º de dezembro de 2013. E nós vamos estudar mais um assunto do livrinho que a Elaine nos trouxe hoje, que é o Manejando Bem a Palavra. O Rafa te empresta uma caneta, não pode? Você tem uma caneta para emprestar para a Elaine, Rafa? Ela está descanetada. É porque ela toma conta de muita gente. Ela não tem tempo para ela. É vocação, né? Isso é vocação. E nós estamos fazendo pequenos estudos avulsos, pequenos que dão uma base, né? Doutrinas bastante básicas,
Isso foi fruto de uma conversa com o pastor Geraldo há alguns meses atrás. Aí, esse livreto, Manejando Bem a Palavra da Verdade, que a Elaine esqueceu de trazer hoje, ele era usado lá na antiga comunidade, porque antes de nós nos congregarmos aqui, a gente já se conhecia de outros espiritivais, né? De outros milênios. A Márcia eu conheço desde 82, Carlos Augusto desde 81, né? A Elaine 89, o Marcelo desde 90 e tal, né? Ele era cabeludo, ele tinha o cabelo na cintura, né? Ele ia jogar futebol de salão, ele soltava o cabelão e ia jogar, lembra? Basquete, eu lembro uma vez, pastor, nosso antigo pastor, né, todo desprovido de cabelo, né, falou assim com uma certa inveja santa uma vez que ele te viu jogando, aí acho que o cabelo estava te atrapalhando, você estava com o cabelo preso jogando basquete, aí você soltou assim, deu aquela balançada, ele olhou assim, falou, ih, agora ele vai jogar. Bom dias. E Márcia acabou de ser citada, falei que eu te conheço desde 1815. Ah, foi antes. Não, foi ali 7 anos antes da independência do Brasil, não foi? E nós estamos estudando. Esse livreto era usado nas primeiras classes, né, Elaine? A pessoa convertia, o recém-convertido, ele ia passando por certas classes, era a segunda ou terceira, se não me engano. A pessoa primeiro começava com vida abundante, depois ia para o Sã Doutrina e por fim ia aqui para o Manejando Bem a Palavra da Verdade, do Cyrus Scofield. E esse livreto ele tem pequenos estudos, esse é estudo de ressurreição. O assunto de hoje são as duas ressurreições, são 2 folhas. 2 folhas. Tem alguns que são um pouquinho mais longos, vai até umas 10 páginas. Mas de qualquer maneira, o nosso assunto hoje são as 2 ressurreições. É o 4º capítulo. Estamos no 4º capítulo, acho que estamos conseguindo seguir o script, né? Estamos no 4º capítulo do livreto do C. Scofield, que ele apresenta essa doutrina, a doutrina das 2 ressurreições, porque, por mais incrível que pareça, existem muitas religiões, muitas seitas, inclusive a maior seita cristã, com mais de 1 bilhão de devotos no planeta, crê assim. Existem muitas religiões e seitas que creem que a ressurreição vai acontecer num tapa só. Só vai acontecer uma ressurreição. A maioria dos cristãos, muitos até protestantes também, creem que só vai acontecer uma ressurreição, e nessa ressurreição justos e injustos, bons e maus, vão levantar juntamente ao mesmo tempo, para que cada um receba aquilo que merece. Essa é que é a pior parte, né? Vai ter aquela gigantesca balança de ouro do Senhor, né? Eu falei, você contou uma mentirinha aí. Tá. Ah, mas você deu esmola. Tchan. Ah, quando na campanha do quilo você deu 3 quilos de feijão. Tchan. Mas depois você traiu sua mulher. Tum. Né? Aí a coisa vai ficar balançando ali e o rapaz na expectativa. Ai, ai, ai. Ai, minha Nossa Senhora. E agora? Eu vou pro céu ou eu vou pro inferno, né? Certa vez em Florianópolis, foi um senhor lá no escritório. Não, o microfone é do público, é aqui do... Ele tá funcionando, dá uns tapas. Oi, tá funcionando. Foi um senhor lá no escritório, tinha um escritório lá do lado da igreja, e ele foi para me convencer que não existia arrebatamento de igreja, que só existia uma ressurreição e essa seria no final. É isso que eu estou citando e ele queria discutir, queria impor de qualquer jeito, porque alguma família que estava na nossa igreja foi para a igreja dele. E a família chegou lá falando, não. E ele é protestante. É protestante. Sim. E ele foi lá, foi para brigar comigo, para falar, vai tentar convencer todo jeito. É exatamente isso que eu estou citando. 90% do cristianismo, inclusive o catolicismo, né, que é o maior em número de fiéis, seita cristã que existe, crê
que só existe um evento, que a ressurreição vai ser um evento só, onde justos e injustos se levantam para cada um receber o que merece. Se nós não tivéssemos o Novo Testamento, isso poderia até ser verdade. O que esses irmãos que não manejam bem a palavra da verdade, que é o nome do livreto, não sabem, ou não querem saber, ou não percebem, ou ninguém falou para eles, é que a revelação de Deus é progressiva. Deus não fala tudo de uma vez. A Márcia não contou tudo que a Rebeca precisava saber quando ela tinha 2 anos de idade. Deve ter conversas que ela só foi ter com a garota lá aos 15, outras vai ser só lá aos 30, e por aí vai. Ou seja, na didática divina, e a didática paterna e materna é só uma sombra da didática divina, ele ministra as suas revelações progressivamente. Então, se não existisse o Novo Testamento, tudo bem. A gente poderia até crer que a ressurreição vai ser uma só. Porque é isso que o Velho Testamento ensina. Quando você estuda a doutrina da ressurreição, à luz do que está revelado no Velho Testamento, é essa conclusão que se chega. Quando você vai, por exemplo, em Daniel 12:2, era isso que o povo, os rabinos, os mestres de Israel sabiam. Nós estamos aqui no túnel do tempo, né? Estamos aqui nos dias do Senhor Jesus. Nós estamos aqui no ano 30, 29, alguma coisa assim. Nós estamos vivendo na geração de Jesus. As pessoas da geração de Jesus Cristo, quando Cristo estava aqui presente fisicamente, tinham esse conceito, essa crença de que haveria uma ressurreição. Porque era isso que o Velho Testamento ensinava. Deus, na progressividade da revelação, ainda não tinha dado detalhes complementares, que são dados no Novo Testamento. Em especial, a fantástica passagem de Apocalipse 20, que fala de primeira e segunda ressurreição. Mostra que a ressurreição... Deus, quando elaborou o programa de ressurreições, ele dividiu essa ressurreição, que aparentemente, segundo o Velho Testamento, vai ser um evento só, separado no mínimo por 1000 anos, entre o grupo de bem-aventurados e o grupo dos malditos. Conforme eu ia falando na semana passada também, uma outra passagem das Escrituras do Novo Testamento que trazem muita luz a respeito desse assunto, que nós vamos ver, inclusive, é 1 Coríntios 15, que é o texto máximo do assunto doutrina da ressurreição. Então, por exemplo, quando a gente vai em Daniel 12, versículo 2, que é uma das passagens que os judeus tinham, os judeus do tempo de Cristo. E é isso que aparentemente está ensinando. Lembra, eu estou sempre falando aqui. Isso é algo para se guardar. Deus, na progressividade da revelação, muitas vezes revela os fatos, mas não revela o enquadramento cronológico do fato. Ele diz o quê, mas não diz o quando, muitas vezes. Muitas vezes o quando só vem depois numa revelação posterior. É assim que ele trabalha com todo mundo. É assim que ele trabalhou com Abraão, é assim que ele trabalhou com Davi, é assim que ele trabalhou com Moisés, é assim que ele trabalha conosco. Sai da tua terra, vai lá para... Eu vou te mostrar depois. Você vai ter um filho, mas não falou quando. Porque Deus quer que nós dependamos dele. Se a gente fica sabendo quando, aí a gente fica presunçoso. Mas vamos lá, em Daniel 12:2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. A revelação não traz aqui o detalhe de que os que ressuscitam para a vida eterna ressuscitam 1000 anos antes dos que ressuscitam para vergonha e horror eterno. Essa revelação só vai ser dada
537 mais 95, 100, 632 anos depois, lá em Patmos, 600 anos depois, 632 anos depois. Então, crer que a ressurreição vai acontecer para justos e injustos simultaneamente, para a vida eterna e para a vergonha e horror eterno, os dois grupos levantando num mesmo evento, é desconhecer a progressividade da revelação, conforme o Novo Testamento, e aquilo que o Senhor traz de detalhes complementares em revelações posteriores. A gente tem que comparar coisas espirituais com espirituais, textos com seus contextos, não apenas o contexto imediato, que é o assunto que está sendo tratado no capítulo, mas o assunto dentro do escopo, né, dentro do âmbito, dentro do ambiente de toda a carta, dentro do ambiente gramático histórico e social, e dentro do escopo do ambiente maior das Escrituras. Nenhuma doutrina, nenhuma passagem que aparenta dizer alguma coisa, ela não pode estar em contradição com o conjunto maior do que está revelado no restante das Escrituras. Não pode haver incoerência. Quando aparentemente existe incoerência, carece de que se estude um pouco mais profundamente aquela passagem, se possível nas línguas originais, respeitando as regras de interpretação, que é a hermenêutica e a exegese, e de preferência respeitando também esse princípio da progressividade da revelação. Por isso que às vezes algumas passagens parecem falar uma coisa que está fora do contexto geral da Escritura, da palavra. É porque aquilo ali ainda era algo fragmentário, era algo que ia ser desdobrado a posteriori, né? Então, a ressurreição é o fato, é o alicerce, é a doutrina mais básica, mais elementar, Hebreus fala isso, e mais necessária para a nossa fé. 1 Coríntios 15 fala disso, sim. Paulo argumenta, contra-argumenta, circunscritamente argumenta, ele tri-argumenta, ele insiste e aprofunda a sua argumentação. A maioria aqui conhece, como é o apóstolo Paulo, o Rafael já está começando a conhecer. Ele era muito didático, ele segura o seu leitor, né? Ele já se antecipa e lança perguntas que provavelmente o leitor possa estar pensando ao ler o seu texto e as responde. Já notou? Ele é fantástico. Ele se refuta e se trifuta e se responde, né? Não tem a réplica, a tréplica. Ele é didático. É porque ele era calejado, ele sabia que a coisa era difícil e tem oposição. Lá, quando você vai em 1 Coríntios 15, 13, 14, dentro de toda essa argumentação, ele está falando. Eu estou falando isso só para estabelecer a vitalidade da doutrina da ressurreição. O quanto um tribondia, né, é de vital, que a doutrina da ressurreição é... Essa palavra está até aqui no texto do Scott, eu gostei dela. Vital. A doutrina mais vital que existe para o cristianismo. Vital é sem a qual não se vive. O cristianismo sem a ressurreição de Cristo é morta. Aí vira aquelas religiões de todas aí. Essas axiologias. Ela subiu para o céu, virgem de corpo e alma. Ele foi para o Nirvana. O Alá chamou e ele foi embora. Aí vira esses contos de carochinha que existe por aí. Vira fábula. Mas o cristianismo verdadeiro não é uma fábula, porque ele se assenta sobre um fato. O fato da ressurreição de Jesus Cristo. A doutrina mais vital e essencial para que o cristianismo seja algo vivo. Senão nós estamos aqui
aqui, só para o texto de 1 Coríntios 13, 14. Se não, como diz o Paulo, se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, o pastor Geraldo fica tagarelando à toa. É vã a nossa pregação. E também é vã a nossa fé. Ele é um pateta falando para um monte de palhaço. Ele está aqui tagarelando à toa e nós estamos aqui, podia estar dormindo no parque municipal, no zoológico, né? Estamos aqui perdendo tempo. Lá vendendo coxinha lá na... Eu gostava de fazer isso muito. Vendendo coxinha lá na volta da Pampulha. Eu já vendi coxinha lá várias vezes. Eu vi uma charge outro dia, mudei para um andar de cima. E é a coisa mais poderosa e tão grande que de fato transcende ao entendimento, porque o homem nascido de novo, ele morre fisicamente na esperança da ressurreição. Sim, eu tô nessa. Se é que eu vou morrer, então, né? ela transcende, porque ela vai além da vida. Sim. No que se refere, eu estou falando num outro ângulo que eu não sei se o pessoal está captando, mas é porque ontem, por exemplo, a Val não veio hoje, mas disse que mandou um abraço e disse que vem no lanche no próximo domingo. Ela está conversando comigo, até comentei com a Marta também, que estava lá na hora, porque ela perguntou, o que acontece? Eu queria perguntar isso para o Carlos Hamilton, e acabei não perguntando, o que acontece quando morre? A gente vai estar lá, como é que é? A gente vai ter consciência e tal, e eu tentei explicar biblicamente para ela, no Espírito Santo, que a consciência permanece. E esse é o grande descanso. É como se a gente dormisse, na realidade, tivesse um sono tranquilíssimo. Porque a nossa consciência, mas ainda assim ficou meio, certamente... mas não dorme, nem cochila, nem fica sonolento, não. Fica acordadíssimo. E aí até deu o exemplo do Lázaro e o pobre e o rico, né? Mas Moisés e Elias, quando apareceram. O Elias ainda não tinha morrido, mas o Moisés já tinha morrido. Quando ele aparece no Monte da Transfiguração, ele não está deitado na cama cochilando, não. Ele está acordado, batendo papo com Jesus, e aí? Está quase chegando a hora, hein, senhor? É mesmo, daqui a pouco eu vou pegar uma barra pesada. Ele, não, mas vai na fé aí. Então. E do mesmo jeito que estava descanso para as pessoas, como a mulher samaritana, por exemplo, não, eu sei que vai ter uma ressurreição. Sim. Ou a de Lázaro, não, mestre. Ele vai ressuscitar no último dia. E o contrário, né, daqueles que não acreditavam. O peso também era violentíssimo. Sim. Até uma questão que eu queria saber, porque eles não acreditavam na ressurreição. E essa questão dos espíritos e das... Eles achavam que era um fantasma, porque isso devia ser... Porque isso tem um peso tão grande no que se refere ao descanso nosso hoje, sabendo que se morreu fisicamente, você ainda está consciente, está tranquilo, não tem acusação, o que não acontece com o nascido de novo. Poxa, perdi a oportunidade, agora não tem mais jeito. Como é que seria isso na cabeça daqueles que pregavam que não havia ressurreição, não existia? Caso traduzido. A última fala do Scofield no capítulo 4 do livrinho dele, Manejando Bem a Palavra da Verdade, deve-se defender firmemente que a doutrina da ressurreição refere-se apenas aos corpos dos mortos. Seus espíritos, seja justo ou injusto, são instantaneamente levados à felicidade ou aflição. Filipenses 1:23, 2 Coríntios 5:8, Lucas 16, essa aí do Lázaro, 22 e 23. Ou seja, a única coisa que morre, decompõe e é levantado, feito uma reintegração, é a questão do corpo. O espírito sempre está lúcido e acordado e perceptivo das coisas, sempre, sempre. Instantaneamente morreu, já sente um calor ou já está de boa. Foi exatamente o que Jesus explicou para os saduceus, que não criam Mateus 22, nós vamos chegar lá. Deus não é um Deus de mortos, mas sim de vivos. Exatamente. Né? Tá roubando meu discurso também. Não, é o Mateus 22. É que no Velho Testamento, quando uma pessoa morria na esperança e tudo, da obra consumada e da vinda do Messias, expectativa, ele ia diretamente ao paraíso, que era no centro da terra.
né? Ia direto para mim. E no momento que a pessoa morre, se ele é salvo, eu creio que um anjo o leva, aquele anjo que o acompanha ele o tempo todo, a vida toda, leva ele imediatamente para o paraíso, no Velho Testamento. Quando o perdido morria, ia direto para o inferno, lugar de sofrimento. E é o demônio que leva ele para lá, né? Que está ao redor, que na verdade está ao lado dele, porque ele não tem ao redor o anjo do Senhor acampando ao seu redor. E quanto ao Novo Testamento, depois da morte de Jesus, como se citou tão bem, 1 Coríntios 15, que é uma fantástica revelação das ressurreições. Como é a mais importante revelação. Jesus, ao morrer, ele foi lá no inferno, lá no abismo. Né? E 1 Pedro também fala disso, ele pregou para os cativos, e ele levou... Ele fez um anúncio. Exatamente, ele levou cativo o cativeiro. Então, o paraíso que era no centro da terra, do lado lá do inferno, lá do seio de Abraão, subia o inferno, tinha simplesmente um abismo entre um e outro. Jesus foi lá e levou cativo o cativeiro. Agora o paraíso não é mais no centro da terra. 2 Coríntios 12 fala que é lá ao terceiro céu. É o Tríton ou Urano. Então, quando um crente, depois da ressurreição de Cristo, aquele que era nascido não morria e morre hoje, o anjo leva ele diretamente para a presença de Deus. Sim. Ao terceiro céu. Sim. Ele está bem longe do inferno, né? É como diz o Salmo 52, que não tem nada a ver mais, quando diz do Oriente e do Ocidente, assim o Senhor afasta de nós. O Paulo, quando morreu apedrejado na cidade de Listra ou Icônio, ele foi imediatamente para o terceiro céu. Exatamente. Você sabe que no livro de Atos, Paulo morreu apedrejado e os irmãos oraram, ele voltou. Né? Exatamente. E também aquela costureira que Pedro ressuscitou, a Dorca. Levanta. A estilista. É. Processos? A primeira e a segunda ressurreição, ela é ligada com o joio e o trigo, né? Sim. E Deus deixa ambos dormir, quer dizer... Crescer junto. Né? E primeiro ele colhe o trigo e deixa o joio dormir mais um pouco. Aí na segunda vem, recolhe o joio, né? Que é uma das questões mais discutidas dentro da teologia, exatamente por que de Deus deixar o joio. Né? Isso. E é uma outra parte que às vezes as pessoas confundem a ressurreição com reencarnação, que não existe. Né? O que é a maior base que nós temos para confrontar essa teoria da reencarnação é exatamente aquele texto de Hebreus 9:27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma única vez para tirar os pecados. Ou seja, ele está comparando o fato da morte acontecer uma vez só com o fato de que Jesus Cristo morreu pelos pecados uma vez só. Se a pessoa reencarnasse, Cristo teria que morrer para cada vez que ela reencarnasse. Ele teria que morrer várias e várias. E não levanta a semente que foi depositada. Sim, outra. Né? Uma nova planta. Sim, exatamente. Está dentro do discurso de Jesus Cristo em cima desse assunto. Quando ele está falando a respeito da sua própria ressurreição, ele fala que se o grão de trigo, se cair na terra, se ele não morre, ele não produz fruto. Por isso era necessário, contrariando o palpite de Pedro, que ele fosse até a morte, que ele morresse para produzir nós aqui, o fruto do seu penoso trabalho, conforme está lá em Isaías 53, que nós já vimos também. Ok? Então, a ressurreição é um fato. E ela era crida pelos patriarcas. Ela era crida pelos patriarcas. Quando a gente vai lá em Gênesis 22, que é aquele capítulo terrível, o dia, né, a semana mais negra da vida de Abraão, porque Deus fala com Abraão o seguinte, ó, eu quero que você mata seu filho.
Eu quero que você leva ele lá no Monte Moriá, caminho de 3 dias e o sacrifique para mim. E quando você vai lá em Gênesis 22, versículo 4, o capítulo 22 de Gênesis fala a respeito desse assunto. Quando Deus peiraza Abraão, lembra do peirazo? Cadê o Isaac? O Isaac gosta dessa palavra. Quando Deus não tenta Abraão, mas ele prova para a promoção do coração de Abraão, no versículo 4 diz que ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Durante 3 dias de caminhada, a última ordem, a última revelação, o último rema que ele tinha recebido de Deus é: vai para o lugar que eu vou te mostrar, lá você vai sacrificar Isaac. Por 3 dias no coração de Abraão, Isaac já estava morto. Isaac já estava morto. Imagina o pastor Geraldo recebe a ordem: vai e sacrifica o Natã, lá em Montes Claros. O tempo todo que ele está dirigindo o carro até lá, ele está mastigando esse assunto. Ele está mastigando esse assunto. E Deus olhando lá para dentro do coração. Ele não é ele aqui que sonda os corações, os sims. E ele está olhando lá para dentro do coração do Abraão e está falando: não é que ele vai levar mesmo. E não é que ele não hesita, e não é que ele... É lógico que emocionalmente devia estar acontecendo uma tristeza. Mas o que a gente sabe através de Hebreus 11, 19, é que lá dentro do coração de Abraão, um homem que já tinha aprendido a conviver com Deus, depois isso já, Abraão conviveu com Deus por muitas décadas, e o rapaz aqui já está grandinho. Já tinha uns 40 anos que Abraão convivia com Deus, desde que ele foi chamado lá de Ur. Ele já tinha... Com 40 anos de casado, dá para conhecer a mulher que a gente tem, dá? E a mulher dá para conhecer o marido também. Depois de 40 anos convivendo com Deus, eu falo: não, eu sei quem é Deus. Sim, já tinha confiança em Deus. Exatamente. Era isso que ele estava no coração dele. Está lá em Hebreus 11, 19. Hebreus 11, 17 e 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, quando peirazado, ofereceu Isaac, e estava mesmo para sacrificar o seu único filho, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaac será chamada a tua descendência. Era essa que era a base da fé de Abraão. Deus é de confiança, Deus não mente. Ele falou que a minha descendência vai ser uma multidão igual estrela, igual areia na praia. E vai vir através de Isaac. Isaac ainda não tem filho. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. No verso 19. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Aqui é um evento típico, de tipologia, tipológico. É uma circunstância, 3 dias de morte e ressurreição de Jesus Cristo, é que está sendo tipificado aqui. Mas o fato principal que eu quero destacar é: Abraão cria na ressurreição. Peirazano. Crendo no que Deus tinha falado. Se algum espírito falar para você sacrificar o Natal, você fala: vá de retro. Eu ainda estou eu estou compreendendo certamente o que você está aí expondo a respeito de Abraão, e é válido sim.
Mas ainda a questão dos outros que não criam está na minha cabeça ainda. Porque eu estava ali pensando, aquele profeta que eu esqueci o nome, eu tenho esse problema. Você está falando dos saduceus. Não, tem aquele profeta, porque eles tinham contato com os profetas. Quem são esses outros que não criam que você está falando? Não, esses saduceus. Ah, tá. É porque para chegar no Mateus 22, nós vamos aqui de Gênesis 22, passar por Hebreus, depois passar por Jó, depois passar por Romanos, depois passar por Samuel, depois por Ezequiel, depois por Daniel, depois por Osés, depois por Isaías, depois por Lucas, depois por João 11, depois por Lucas 20, depois por João 6 e João 5. Aí a gente chega no Mateus 22, porque isso aí é a conclusão. Porque os profetas, como aconteceu, teve um profeta que eu esqueci o nome dele agora, mas que ele estava lá no monte e estavam todos mortos, e os ossos foram se recompondo, a constituição física foi, e ele foi vendo os tendões. A celebérrima passagem de Ezequiel 37. Exato. Esse exército, ele ressuscitou, e certamente deve ter morrido depois ou não sei, porque ali, pelo que o texto fala, dá a impressão que aquilo ali não está falando de um fato, né? Aquilo ali não aconteceu. Aquilo ali, Ezequiel, ele está usando a ressurreição como uma alegoria para a restauração de Israel na sua terra, um pouco antes da tribulação. Ali o fato da ressurreição está sendo usado como uma ilustração para algo que Deus vai fazer no futuro. Aquela ressurreição ali não é histórica, ela é só uma figura de linguagem, ela é só uma alegoria. Por exemplo, o filho da viúva de Naim ressuscitou mesmo. A Talita ressuscitou mesmo. Lázaro ressuscitou mesmo. Cristo ressuscitou mesmo. O rapaz o cadáver que foi jogado sobre os ossos de Eliseu ressuscitou. O garoto sobre quem o Eliseu deitou, boca na boca, olho no olho, mão na mão, ressuscitou. A filha da viúva de Sarepta ressuscitou. Mas Ezequiel 37 não fala de uma ressurreição histórica, de um fato histórico. Ali ele está usando uma figura de linguagem. Ele está usando o fato da ressurreição para ilustrar a promessa de restauração de Israel nos últimos tempos. O que não quer dizer que algo semelhante não vá acontecer. Mesmo porque vão ter muitos cadáveres sem cabeça no final da tribulação, que não somente vai acontecer a semelhança do que está descrito em Ezequiel 37, como igual naquele clipe do Michael Jackson, levanta lá e depois a cabeça vem e puf, ainda gruda na cabeça, e o rapaz ressuscita lá para receber o galardão dele e entrar no milênio. Vai ter muito degolado no final da tribulação. O anticristo vai decapitar muitos. Não, o Santo Velho Testamento já derreteu. Já não sobrou nada. Abraão tem 4.000 anos. O que sobra em 4.000 anos? Lá na gruta de Maquipela, perto de Hebron, lá em Jerusalém, a Sara não sobrou nem... Deve estar só aliança lá dentro. Não, o acontecimento de Ezequiel 37 não é literal. Ele é uma figura. Ele fala da restauração de Israel. Que existe uma progressividade de Ezequiel. Ezequiel 37 fala da restauração. Ezequiel 38 e 39 fala do evento que vai acontecer no meio da tribulação, que é a invasão de Gog e Magog. E Ezequiel de 40 a 48 fala do milênio. 36 fala do chamado e tem uma progressividade ali. Mas a ressurreição era crida pelos patriarcas. Abraão, há 4.000 anos atrás, nós vimos aqui, comparando Gênesis 22, 4 com Hebreus 11, 19, 11, 17 e 19, que Abraão cria na ressurreição, cria na possibilidade de ressurreição. Inclusive, quando você vai em Romanos 4, a argumentação que Paulo faz dentro de Romanos 4
dentro da progressividade de revelação soteriológica que ele brilhantemente apresenta em Romanos, no 4,17 é um outro texto que alude ao fato de que Abraão cria na ressurreição. 4:16 e 17 de Romanos. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Esse versículo está ligado dentro de um contexto onde Paulo está fazendo a defesa de uma outra questão. Ele está contrapondo aqui as obras que derivam da lei das obras que derivam da fé. E ele está destacando o fato de que Abraão era um homem que obrava em função da fé, não em função de buscar um reconhecimento, uma aceitação. Ele fazia porque ele cria, em função do que ele cria. E dentro desse contexto eu quero só pensar o fato de que ele era um homem que cria que Deus é alguém que tem poder para chamar à existência as coisas que não existem e de vivificar mortos. Eu só quero destacar que Abraão era um patriarca que cria na ressurreição. Jó também, que é considerado um patriarca, ele provavelmente era contemporâneo de Abraão. O livro de Jó é muito enigmático, ninguém sabe quem escreveu, quando foi escrito, quando ele viveu, mas o consenso da tradição oral, da tradição rabínica, daquele monte de informações que o judaísmo detém e que não são explícitos, não fazem parte do corpo canônico, né, do corpo de verdades reveladas, mas que nem por isso deixa de ser fato, muitos deles são fabulosos, mas muitos deles também são fatos. É que Jó foi mais ou menos contemporâneo de Abraão. Ele viveu ali no ano 1950 a.C. Como é que é? Ah, não, a sequência do livro aqui não vale nada. É uma bagunça, está totalmente errado. O primeiro profeta era para ser Obadias. Né? Então isso aqui é outra história, isso aqui é coisa de homens, é uma organização humana, mas não tem nada a ver com a cronologia. Tem várias, quando você vai dentro da bibliologia, né, da canonicidade, essas discussões existem os montes. Nós estamos tentando fazer um gráfico para passar para o Igor, um rapaz que a gente está discipulando aí, a respeito dessas questões, livro por livro, data, autor, não é fácil não. Tem livros que são óbvios, mas tem livro que não existe. Existe também essa teoria que Moisés possa ter sido o escritor do livro de Jó, mas também não dá para afirmar não. Não dá para afirmar que foi Jó, não dá para afirmar que foi Moisés, não dá para afirmar. Mas isso não quer dizer que mesmo tendo sido Moisés o escritor, que Jó não possa ter vivido 500 anos antes dele. Porque Moisés escreveu: no princípio criou Deus os céus e a terra, e ele não estava lá. Isso foi revelado para ele. Ele não estava lá ao lado de Deus, e aí, vai criar agora Perseu, Andrômeda. Sim, exatamente. Mas o que eu quero dizer é que mesmo tendo vivido há muito tempo atrás, na época dos patriarcas, ele cria na ressurreição. Porque quando você vai em Jó 19, 25, o engraçado é que eu gosto muito desse verso 23 e 24, eu vou ler o 25, mas eu não consigo fugir do 23 e 24, é que mal sabia ele que a oração dele ia ser respondida. Porque ele está crendo, nesse momento que ele está vivendo aqui, de angústia, o Jó,
que ele está falando coisas que é só para aquele momento, que são palavras que nunca mais serão ouvidas. Mal sabia ele que o repórter Espírito Santo estava ali anotando tudo no bloquinho e depois colocou isso na revelação, né? Olha o 23, que lindo. Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras. Quem me dera fossem gravadas em livro. Pô, existe essa teoria também. Que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Oi. Não, naquela época nem tinha livro, né? Não, aqui é só a tradução. Porque livro não existia. Existia pele de cordeiro curtida. Não, nem na época de Moisés, nem na época de Davi, nem na época de Esdras, nem na época de Jesus Cristo, nem na época de Paulo, nem na época de João e Pá, não tinha livro. Ah, tá. Não existia esse livro costurado, encadernado, que a gente tem, como a gente conhece. Existia pele de carneiro curtida, papel, existia, como é que chama aquele negócio? Não, o miolo do canudo. O papiro, mas tem um nome lá. Existia aquela coisa que tem, aquela massa martelada e ressecada e afinada. Não, eu estou pensando que você está pensando. É a primeira vez em 2 anos que a Elaine levanta. Vou deixar bem gravado, porque esse menino ele distorce as coisas. O que eu estou querendo dizer é que esse texto ele remete para as duas ideias. Como fala sobre quem me dera fosse gravado em livros, ou o que a gente entende hoje mais na frente lá, em textos mais recentes, que os livros eram os rolos. Sim. Né? Então ele pode estar se referindo a rolos. Inclusive ele fala sobre pena de ferro e chumbo. Então, que é uma figura de linguagem que ele está querendo uma coisa que não pereça. Ficasse registrado, né? Ele queria que ficasse registrado. Então ele remete ao entendimento da época lá da sinagoga, que tinha os livros e os rolos, e remete também ao tempo da época de Moisés, que tudo que Moisés fez foi realmente gravado em pedra. Então ele tinha um conhecimento das duas coisas, isso é que eu estou querendo dizer. E se ele tinha um conhecimento das duas coisas, uma ele podia estar se referindo ao passado e a outra do seu tempo recente que ele estava vivendo. Então não sei quando que foi criado esses rolos e quando que começou a escrever, mas eu estou querendo dizer assim que talvez ele está no meio do caminho. De qualquer maneira, antigo quanto Moisés. De qualquer maneira, a prática de registros escritos já existia 2000 anos antes de Abraão. Exatamente, mas não em forma de livros e rolos, isso que eu estou querendo destacar. Não, mas de qualquer maneira ele está usando pena, chumbo, ferro e livro apenas assim, como figuras para expressar o desejo de imperecibilidade. Uhum. Sim. E 2000 anos antes dele já existia um registro. Né? Não, era de pena. A enrolo não, mas com pena sim. Os escritos cuneiformes, né? Eu estou gostando desse lance da ressurreição. Que bom que nós vamos ressuscitar, né? Mesmo porque o próprio Jó parece que se refere à ressurreição, se não me engano. Ele fala de uma ressurreição. E é evidente como é interessante essa fé genuína que Abraão teve, porque poderia ter acontecido de alguém lá na época dele, não está escrito aí, de repente morreu e ressuscitou. Ou ele viu lá um bicho lá, como a gente tem aí os vermes, você corta a cabeça e vai ele e vive de novo. Ele cria pela fé na revelação. A fé dele era uma fé realmente genuína, porque se ele não teve de fato essa coisa visível, então se ele se ressuscitou, então Deus tem capacidade, né?
Não, eu creio que ele, a fé dele era baseada na confiança que ele tinha na pessoa de Deus em função daquilo que Deus já havia revelado de si mesmo. E aí o verso 25. Porque eu sei, que é o texto que você acabou de citar, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois revestido este meu corpo, da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Eu estou querendo citar esse texto para estabelecer o fato de que milhares de anos antes de Cristo já existiam pessoas que criam na ressurreição. Jó e Abraão são dois casos que eu estou citando aqui. Existe também Davi. Davi recebeu promessas. Davi já veio 1000 anos depois de Abraão e Jó, provavelmente. Mas ele recebeu promessas de pastorear, está lá em Ezequiel 34, 23, de pastorear a nação. Ou seja, você é rei, você vai morrer. Isso tudo em função de 2 Samuel 7, onde está lá o pacto davídico. Em especial 2 Samuel 7, 16, onde é dito que o trono de Davi vai durar eternamente, nunca mais vai passar. E ele fica alegre com isso, ele até pede a Deus, falando, então vamos pôr isso no papel aí, eu gostei dessa promessa aí, que a minha casa vai ser estabelecida para sempre. E eu sei que o Senhor é um Deus que não mexe, então vai mesmo, não vai? Vai! Esquenta a cabeça não, Davi. O 2 Samuel tem esse contexto. O Davi querendo garantias, né? Então o senhor está falando, hein? Eu vou reinar eternamente. Vai. Mas ele morreu. Como é que ele poderia crer que vai reinar eternamente junto com o Messias sobre Israel, sendo que ele morre? É porque ele cria na ressurreição. Ele expressa isso lá no Salmo 16. No Salmo 16. Onde ele fala, ainda que a revelação da crença, da fé dele, também tenha um aspecto messiânico, fale da ressurreição do Messias, que é Salmos 16, 9 a 11, que fala do corpo não ver corrupção, mas também é uma expressão da fé dele no fato da ressurreição, na expectativa que ele tinha de um dia ser ressuscitado para herdar aquilo que Deus havia prometido para ele. Então, só quero que os irmãos tenham estabelecido que a ressurreição era algo crido pelos patriarcas. Algo crido por Abraão, por Davi, por Isaías, por Daniel, por vários outros. E que essa revelação, conforme nós vamos ver daqui a 2 semanas, que a semana que vem é o Holy Happy Hour, né? Aí no outro é o almoço. Não vai ter escola dominical também não? Tá, porque o almoço, senão a gente vai almoçar 9 horas da manhã, muito cedo para almoçar, né, não? Senão eu vou ficar sem comer de sábado para domingo e tomar bastante suco de limão e sal de frutas e bicarbonato para chegar aqui com fome. No intervalo a gente conversa, que agora acabou. Oi. Sim, ressurreição física. E nós vamos ver que a ressurreição era crida pelos patriarcas e foi revelada aos profetas. Mas não inteiramente revelada. Ela foi parcialmente revelada, dando a entender aquilo que nós vimos no começo. Que era um fato, um evento só. E nós vamos ver também textos que mostram que na época em que Jesus Cristo andou aqui, ele conviveu com seus conterrâneos, isso fazia parte da crença judaica, com exceção de poucos, no caso os saduceus. Então daqui 2 ou 3 semanas eu te respondo. Amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, que é estável, que é a base da nossa fé, é aquilo que nos dá alicerce. Muito obrigado pelo fato de que um dia o Senhor ressuscitou
Muito obrigado pela esperança que nós temos de que o mesmo Espírito que te ressuscitou também vai nos ressuscitar um dia, caso venhamos a morrer. Cremos nessa doutrina, cremos nesse ensino da ressurreição e te glorificamos por isso. Inclusive, mais daqui a pouco nós vamos estar celebrando a tua morte e ressurreição, porque cremos que o Senhor, apesar de ter morrido, o Senhor ressuscitou e vai voltar. Muito obrigado pelo restante do culto, dá a unção, dá a direção, e porque sem ti nada podemos fazer, que oramos em nome de Jesus. Amém.